eu não poderia deixar aqui nesse momento de estar chorando diante de vocês. Mas chorando de louvor. Chorando em gratidão a todas as orações que eu recebi. Chorando porque um dia eu recebi a promessa que eu iria contar o meu testemunho. E hoje eu estou aqui para fazer isso. Aleluia. Eu gostaria de estar lendo Mateus 19, 26, que diz assim: Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Eu já faz, como foi dito aqui, 3 anos e pouco, mas eu acho que tudo começou mais tempo ainda atrás. Eu acho que tudo começou a desencadear, né, vamos dizer assim, por alguns sentimentos que a gente vai acumulando. E o primeiro dele foi a perca da minha mãe. Foi algo que mexeu muito, eu era muito próxima, muito ligada, de todo dia estar ali na casa dela. E eu não tive tempo para curtir o luto, porque as atividades da igreja eram muitas, de casa, social, tudo era muito intenso. E parece que eu não vivia aquele luto, porque para mim era uma coisa muito que doía muito, mas eu não tinha tempo de ficar chorando e de ficar recordando. Tanto que eu não gostava de olhar foto, não gostava de ver nada que era dela. Eu coloquei numa gaveta aquele luto, né? A outra coisa, logo em seguida, veio a cirurgia do coração do Josué. Eu sei que a igreja aqui são íntimos, são ovelhas íntimas, sabe que eu chamo ele de crente, mas eu vou deixar só para intimidade, né? Aqui eu vou falar Josué, tá bom? E aí, então, veio a notícia da cirurgia dele. Aí vocês pensam o que passa na cabeça. Meu Deus, na cirurgia do coração, minha mãe morreu, ele vai morrer também. E quantas noites eu passava o inimigo falando, ele vai morrer. Ele vai morrer. Deus tem, Deus ama, Deus te ama, Deus faz. Mas como levou sua mãe, pode levar ele também. Se for o propósito, pode levar. E até chegou o dia, foi muito difícil para mim todas as noites, todos os dias. Mas ele foi até ali, fez a cirurgia, graças a Deus. Eu acompanhei, né, assistindo ele entrar para aquela sala de cirurgia, assistindo ele voltar entubado. Mas graças a Deus aconteceu. Aconteceu a cirurgia. Só que quando ele teve alta, lá mesmo ele já disse: você não vai poder receber visita. Pensa uma pessoa como ele, que estava no meio da multidão o tempo todo. Agora, o médico diz: você não vai poder receber visita, porque você fez uma cirurgia e por causa do Covid. Você não pode receber ninguém. E ele começou ali a ficar preso, né, dentro de casa, com aquela vida que mudou da água para o vinho. E aí começou o medo, começou a ansiedade nele, o pânico, e eu ali do lado dele. Não vai passar, você vai vencer isso aí. E ele ligava o psicólogo amigo dele, o pastor Natanael, que também é pastor, e ajudava ele. E ele foi superando aquilo ali, e logo passou, né, esse momento dele, e ele foi fazendo exercício e saiu dessa situação. Depois passou-se uns dias, a minha sogra morre de Covid. Depois, passa algum tempo, o Marquinhos, meu cunhado, morre também de Covid. Isso, poucos tempos, não era que demorava muito tempo, era em pouco tempo. Passou-se pouco tempo, o meu sogro, o pastor Jorge, morre. Foi um baque, porque ele era um sogro maravilhoso. Ele é um sogro que abençoou o nosso ministério, a nossa vida ministerial e a nossa vida como pai, né, como filho aí, como nora, que eu sempre fui para ele e ele me considerava. Mas o mais que mexeu com a gente foi porque ele foi o nosso único pastor. E aí parece que a gente se via agora sendo pastor, mas a gente não tinha um pastor, o qual a gente pudesse ter vamos dizer assim, um acompanhamento.
porque a gente tem o bispo que é espiritualmente falando sobre as nossas vidas. Mas para nos acompanhar dia a dia, a gente não tinha mais. Depois, passou-se uns dias, o Covid não acaba. A gente vai lá para a fazenda para isolar um pouco, porque ele ficou com muito medo do Covid, porque quem tinha problema do coração não podia de jeito nenhum pegar Covid, porque era morte. E tudo isso a gente vivendo. E a gente na fazenda recebe um telefonema. O Rafael está com Covid. E era mais naqueles dias onde tinha que ficar totalmente isolado. E ele fica 15 dias isolado, sem poder fazer nada. Eu fiquei desesperada ali. Eu lembro até que eu liguei para a missionária Conceição, minha amiga, leva um chá, leva alguma coisa, eu não posso estar aí. Ela foi lá no apartamento, deixou na portaria e levou para ele. Depois passou-se um tempo, mais um tempo maior, mas ainda não tinha acabado o Covid, ainda estava naquela crise de muita gente morrendo, muito pastor morrendo, muitos membros morrendo. A gente fica sabendo, o Lucas sempre ali com a gente. Aí o Lucas chega, eu testei positivo para o coronavírus. Aí veio aquele desespero, porque ele estava lá todos os dias com a gente. E eu pensei, e agora, meu Deus? E quando ele falou isso, né, logo eu pensei, agora nós temos que fazer o teste. E em seguida, a gente vai fazer, eu e Josué, vamos fazer o teste para a Covid. Quando eu recebo, né, ali o diagnóstico, ali o resultado do exame, você está com Covid também. Isso, o Josué do meu lado, recebendo, né, esse atestado aí, e ele deu negativo. Só que passou 2 dias, ele ainda ficou lá, né, com Marco Aurélio, Ana Flávia, minhas netinhas ainda bem novinhas ainda. Ele ficou lá 2 dias, aí ele começou a tossir e passar mal, que ele foi fazer, testou positivo, ele estava, mas o exame não deu. E aí nós ficamos isolados ali na casa do Lucas, nós 3, para estar na quarentena. E a gente fica sabendo que a minha netinha, a Júlia, também estava com Covid. Depois passou um pouco o Marco Aurélio, eu fico sabendo que o Marco Aurélio também pegou Covid. E assim foi sucessivas coisas em muito pouco tempo. E eu tive um sonho com o Lucas morto, que ele morria. E eu não podia contar isso para ninguém. Parece que se eu contasse, aí que ia acontecer. E eu ficava naquela, meu Deus, o que é isso? E eu olhava para ele, parece que ele estava ficando pior. Só que quem estava ficando pior era eu. Quando a gente fez o exame do pulmão, meu pulmão estava quase todos já comprometidos. Foi aí que chegou a notícia. Você vai ter que se internar. Foi nessa hora, irmãos, que eu surtei. Nessa hora eu não queria ir. Nessa hora eu comecei a chorar e falar que não ia. E o Lucas e o Josué falando, você tem que ir, você precisa ir. Eu não vou. Eu deitava na cama e me prendia assim, falava que eu não ia. E aí eu não sei como, eles me convenceram. E quando eu vi, eu estava lá no hospital, muito agitada, tirando todos os remédios que eles colocavam, eu tirava o soro, não deixava, falando o tempo todo. E o doutor Evandro foi ali, ele que estava cuidando da gente. Ele foi ali e falou assim, acalma, pegou um remédio, pediu a enfermeira, me deu um remédio para me acalmar. Daí para frente eu me lembro de muitas poucas coisas. Uma das coisas que eu lembro foi quando minha sobrinha Camila chegou para ficar comigo. A Lorena também chegou para ficar comigo. E eu meio que não entendendo. Mas por quê? Cadê o Josué? Cadê meus filhos? Eu não liguei que estavam todos com Covid e os que não estavam não poderiam ir, né, ficar comigo. E aí eu fiquei assim, sem lembrar de muitas coisas. Aí, irmãos, eu fui para casa. Mas eu fui para casa com aqueles galões grandes de oxigênios, com 2, eu tinha que passar o tempo todo com um e com o outro. Pensa a dificuldade do Josué e dos meninos para ficar olhando aquilo, para quando acabar já colocar o outro. E eu fui ficando, fiz tratamento ali, né, muito tempo de tratamento ali, tinha que ir o enfermeiro lá para colocar antibiótico na veia. Tudo bem, passou essa dificuldade.
Aí, quando eu já estava ficando, melhorando, o médico, vamos vacinar. Aí eu fui para vacinar, passou uns dias que eu vacinei, começou a vir tudo de novo, Covid de novo, mais forte ainda, porque os antibióticos tiveram que ser ainda mais fortes. E aí eu fiquei muito fraca, muito debilitada, e até eu recuperar não foi fácil. Só que aí eu fui recuperando e ficando boa, mas eu fui ficando boa só do Covid, porque da minha mente continuava ainda frágil, parece que eu não estava me importando o que estava acontecendo, eu não queria reagir, eu não queria fazer exercício que era necessário, eu não queria nada, eu queria ficar só dentro do quarto quieta. Mas aí teve um momento que eu ficava assim, mas no outro momento eu já estava falante, falava, eu me lembro assim, raramente, eu tomei assim, porque na verdade eu me lembro desse jeito, assim, umas fases e outras não lembro bem, mas eu me lembro bem que Jesus ia falar assim, fala menos um pouco, você está falando demais, e eu falava, posso falar agora? A gente tinha acabado de falar, eu posso falar agora? Ele, não, vai, fala menos, fala devagarzinho. Aí, irmãos, quando estava nessa oscilação toda, eu fico sabendo que meu pai está passando muito mal, que ele queria morrer, que ele não queria comer mais, porque ele pegou Covid também. E quando eu estou lá na fazenda para recuperar, para eu ficar lá, para me fortalecer mais, vem a notícia lá na fazenda ainda, seu pai faleceu, seu pai morreu. E eu tenho que voltar, né, para o velório desse jeito que eu estava. Eu me lembro algumas passagens lá no velório, que eu ficava conversando com o outro, sem parar, e todo mundo percebendo que eu não estava no meu normal. E aí, no decorrer do tempo, irmãos, vieram os pensamentos negativos, a ansiedade, o pânico, o medo de viver, o medo. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia sorrir, eu não conseguia chorar, eu não conseguia, parece que eu fiquei aérea, assim, eu não tinha noção e nem vontade de nada. E aí foi quando minha família resolveu procurar um psiquiatra. E aí todo psiquiatra, eu fui num remédio não dava certo, eu fui no outro remédio não dava certo. Aí até que a Ana Flávia conseguiu um psiquiatra, pela internet, conheceu ele, é lá de Belo Horizonte, e aí a gente começou a fazer consulta online, e aí ele trocou bastante remédio, ele olhou várias outras áreas, né, do meu corpo, hormonais, da saúde mesmo, e aí eu dei uma melhorada. Só que os pensamentos ainda continuavam, mas eu melhorei no sentido de, às vezes, sair com muita insistência, às vezes ir escolher alguma coisa para casa que estava sendo construída. Essas coisas assim eu já estava conseguindo ir. Essa era a minha melhora. Era um controle, né? Porque os psiquiatras, todos que eu passava, eles diziam que não tinha cura. Que eles poderiam fazer por mim é dar o remédio, a medicação, um tratamento onde eu pudesse ter uma qualidade de vida melhor. Mas que eu não ia, que a cura mesmo, cientificamente, não tem. Né? Quantas vezes a gente ouviu isso? Mas eu via que parece que cada dia ficava pior, porque no período que eu ia melhorando, eu ia tendo mais a consciência do que seria meu esposo ser uma esposa, meus filhos ser uma mãe, meus netos ser uma avó, a igreja ser uma pastora, eu sem viver a minha vida que eu tinha antes. E aí parece que isso começou a ser muito marcante na minha vida, na minha mente. E era desesperador pensar que eu não teria minha vida de volta, né? Que os meus filhos não teriam mais uma mãe presente. E aí esse psiquiatra falou isso e eu continuei o tratamento. A pastora Patrícia foi lá várias vezes, né, conversar comigo, se dispunha a ir lá, me ajudar, a conversar, né, uma psicóloga muito importante, me ajudava, mas como pastora também, às vezes ela orava, ela aconselhava, ela falava, mas eu não recebia aquilo como nada. A minha vontade dentro de mim era assim, passa logo, fala logo, se você tiver que falar,
e vai embora, entendeu? Esse era o meu pensamento o tempo todo. Aí foi quando algumas pessoas falaram assim, não, mas a pastora Patrícia, ela não pode ser sua psicóloga não, que ela é sua amiga. Ela é boazinha, psicóloga não pode ser muito boazinha. Né? E é conhecida, pastora, ela tem que ser outra psicóloga. Foi quando a Ana Flávia, né, que sempre estava me acompanhando em todo o tempo, foi e achou uma psicóloga para mim também, pela internet. Foi lá, fez uma primeira consulta para ver como que era, ver se passava no requisito dela e no meu. E aí ela arrumou uma e ela me falou, e ela, sem falar comigo, ela falou assim, no dia, mãe, a psicóloga vai chegar aí, para a senhora conhecer. Eu não quero. Não, vai sim. E aí, ela foi lá em casa, pela primeira consulta, ela foi lá, que é a doutora Rúbia, eu gostaria que ela ficasse de pé, que vocês pudessem aplaudir o Senhor pela vida dela. Por muito tempo a igreja, né, achou que e acha, muitos têm preconceito de procurar uma psicóloga, acha que tudo isso é espiritual, que não pode ter uma psicóloga, mas eu sempre falava, eu pregava, antes mesmo de me acontecer tudo isso, que a questão da depressão e de todas as doenças emocionais, elas andam juntos, elas precisam das duas coisas. Eu sei que precisa de uma psicóloga que vai olhar para o lado hormonal, para o lado dos pensamentos, da formação de ideias, para ajudar a passar pelas lutas e dificuldades que a gente enfrenta quando a gente está, né, passando por isso. E eu sei que o milagre é só Deus, né, gente? Então, eu louvo a Deus, eu quero deixar essa palavra de Deus para muitos que estiverem aqui. Se você estiver precisando de ajuda, procure uma profissional da área. Você precisa de ajuda, sabe por quê? Porque nessa hora a gente não tem nem força para orar, para buscar, para interceder, para crer. Parece que some tudo. E tendo uma profissional que te ajuda, que te esclarece, né, como funciona, por que a gente chega nesse quadro e te dá uns conselhos, né? Eu quero só dizer aqui, procura, mas que seja cristã, que seja evangélica, que seja crente em primeiro lugar, tá bom? Depois de muito tempo que eu fui tendo consciência que uma multidão se levantou para orar por mim. Não era só a igreja aqui, eram outros ministérios, eram pessoas que estavam em outros países, era pastor, era gente que eu nunca vi, era gente crente, era gente não crente. Todo mundo, às vezes, sabendo da minha situação, e às vezes eu encontrava, eu estou orando, outros, eu estou rezando, outros, estou torcendo. E assim, a gente percebeu que tinha uma multidão orando pela gente. E com isso, muita gente queria me visitar, muita gente queria estar ali comigo, orando comigo. E eu fico com dó do Josué, porque eu sei o quanto foi difícil dizer não para tanta gente que quis ir lá me visitar e me ver. E ele tinha que falar não, porque eu não aceitava, eu não queria visita, eu não queria ver ninguém. Foi a Valtereza, foi a pastora Luzenita, foi a Margarida, foi a irmã Vânia, foi a Conceição, foi a Rosânia, foi a Helena, né? Foi a pastora Meire ali da Fama, foram as minhas irmãs, as minhas sobrinhas. Irmãos, vocês têm uma noção como que eu fiquei, que eu não queria nem que as minhas irmãs fossem lá em casa. Nem minha sobrinha, nem minha família eu não queria receber. Quando recebia, logo falava, dava desculpa, às vezes ia para o quarto, deixava as pessoas na sala. A pastora Patrícia, quantas vezes ela ia ali, né, me visitar também, várias vezes, como pastora mesmo, como amiga. Mas teve uma amiga e uma irmã e uma pessoa que ela conseguia quebrar a barreira mais vezes. Eu não sei se ela conquistou a Ana Flávia ou se foi a insistência mesmo, né? Que foi a Mísia. A Mísia, ela não desistia, ela não aceitava eu naquela situação. E ela ia ali, como ela estava muito próxima de mim enquanto eu estava boa, aquele estado assustava ela muito, igual assustava a minha família, né? E ela também sofria. Ela me sofria de me ver daquele jeito.
ela ia ali orar, cantar, e eu falava para ela, ora logo, canta logo e vai embora. Você vai, por favor? A pastora Charlane também, um dia, ela até chorou, porque eu fiz desse jeito com ela. E ela falou, eu não volto aqui não. Mas depois ela acabava voltando, ainda levando presente para mim. Então a Mísia, ela fazia isso. Ela mandava lanche para mim, eu nem olhava no lanche. Ela mandava presente, ela mandava perfume, eu deixava tudo lá. Tudo lá, aonde ela colocava, ficava lá, ninguém tirava nada do lugar. As sacolas, às vezes roupa, às vezes até ela comprava lá na Cássia, né, Cássia? Mandava entregar lá em casa, do jeito que eu pegava e enfiava dentro do guarda-roupa. Passei esses anos tudo lá, sem mexer em nada. E aí, irmãos, Deus ia revelando para ela orava por mim. Deus revelava para ela que eu ia dar o meu testemunho, que grande seria aquilo que Deus ia fazer na minha vida através dessa luta, dessa dificuldade, desse problema tão grande. Só que eu não acreditava, eu falava, não, você está falando isso, você está profetizando porque você me ama. Você está falando isso é porque você me ama. Não foi Deus que te mostrou, foi seu amor por mim. E ela continuava, ela não desistia. Ela falava, não é porque eu te amo, é porque Deus me mostrou e vai acontecer. Aí ela começava a falar de pessoas que Deus curou, que Deus fez, que Deus realizou. E assim, todas as vezes que ela ia lá em casa, ela fazia isso. E depois ela veio, né, a notícia que ela ia mudar para Lusiânia. Irmãs, minha amiga, se fosse outro tempo, eu ia chorar, eu não ia deixar, eu ia falar para o Dário, você não vai, Dário. Aí, mas como eu estava daquele jeito, eu nem importei, eu nem vi. Ela foi, tudo bem. Achei até melhor, porque agora ia ficar mais difícil dela ir lá em casa me visitar. E aí, mas ela continuou ligando, quando vim em Goiânia, ia lá em casa, tal, e eu fui melhorando, e ela foi falando comigo, e orando comigo, levando pessoas lá para orar comigo, pastores, e sempre a palavra de Deus era, isso é só um processo para um propósito que eu vou realizar na sua vida. Isso vai passar, você vai vencer. Só que eles saíam dali, depois daquela oração, daquela profecia, as coisas continuavam do mesmo jeito. Aqueles pensamentos continuavam do mesmo jeito na minha mente. Eu não sarava, não melhorava. E aí, quando eu falava para o Josué, eu estou mal, eu não estou bem. Ele falava, não, você já melhorou. Até aqui para a igreja, ele já falou para vocês. Ela melhorou, ela está quase 100%. Em comparação ao que eu estava, realmente eu estava uns 90%. Mas ainda minha mente, meus pensamentos ainda eram muito negativos. Meus pensamentos ainda me corriam muito, porque em todo o tempo, aonde eu estivesse, eu fui para a Europa, eu fui passear, eu ia para a fazenda, mas os pensamentos eram os mesmos, que não tinha como eu viver daquele jeito, que eu não conseguia mais prosseguir, que eu estava no fundo do poço, eram só esses os meus pensamentos. A pastora Lucimeire, a esposa do pastor Carlos, que é aqui da sede, eu gostaria que ela ficasse de pé, o pastor. Eu gostaria que vocês aplaudissem o Senhor pela vida deles. Eu sei que a Lucimeire, né, não é muito, às vezes, aqui conhecida de todo mundo, mas o Senhor levantou e inquietou ela para orar por mim. E ela orando por mim, um dia, ela nem falava que estava orando por mim. Hoje que eu sei, né? Mas um dia ela me ligou e falou assim, olha, tem muito tempo que eu estou orando por você. E chegou uma missionária aqui na minha casa. Ela veio de fora, ela está aqui em casa, hospedada aqui. E o nome dela é a Tailda. E o Senhor, ela disse que o Senhor mandou ela aqui para Goiânia, para ela interceder por alguém. E eu senti no meu coração que era você. E ela parece que já sabia que era você, quando eu falei com ela da sua vida. E ela queria ir na sua casa, pastor, orar com você. Aí eu pensei, mais uma, né, que vai querer orar para mim. Porque, irmãs, eu confesso, quando orava para mim, eu não chorava, eu não sentia nada.
orava, sabe, quando você fica sem reação nenhuma, era assim. Aí eu ainda falei para ela, não precisa trazer aqui em casa não, faz assim, na terça-feira, no culto, eu vou no culto, e você leva a missionária lá para orar por mim, pode ser? Ela pode. E aí passou-se uma semana ainda para isso acontecer, eu estava ali na porta, eu acho que eu já tinha até esquecido, aí ela, quando eu vi ela, eu lembrei, né? Aí vamos lá orar. Quando eu vi a missionária Ataílda, sabe aquela mulher que quando viu o homem de Deus, falou assim, ali vai o homem de Deus? Foi o que eu senti, falei assim, ali vai uma mulher de Deus. E aí a gente foi ali para o auditório, eu não contei esses detalhes nem para o Josué, nem para meus filhos. Não foi porque eu queria fazer suspense, não. Foi porque nos dias que aconteceu, eu só falei que, né, eu tinha sarado e eu vi que eles ficaram meio assim, será que foi mesmo? Aí eu falei, não, deixa todo mundo ver e até eu mesma que realmente eu fui curada, né? Existe profeta sim, mas nós temos que estar, a Bíblia diz que a gente pode, como que é a palavra que se usa? Examinar. A gente pode examinar, né? Por quê? Porque a própria Bíblia diz que existirão falsos profetas que profetizarão conforme os seus sentimentos. Às vezes tem pessoa que acontece isso, entendeu? Às vezes ele quer, vamos dizer assim, eu sou o profeta que prevê a morte. Aí ele sai profetizando morte para os outros, porque é ele que está com isso no coração, entendeu? E aí eu olhei para ela e vi, missionária realmente é diferente. Ela no canto dela, quietinha, sem falar nada, só esperando o momento que eu pudesse falar que ela podia orar, né? Irmãs, e ela foi tomada ali pelo Espírito Santo de Deus, sem muito barulho, sem muita coisa. E o Senhor começou a falar. Eu sei que profecia, quando a gente recebe, às vezes a gente não sabe passar igualzinho, né? Mas ela está aqui, às vezes alguma coisa pode sair fora, mas foi o que Deus deixou implantado em mim, foi isso. Ela diz assim para mim naquele dia, filha, eu vejo que o inimigo, ele se levantou contra a sua vida. Alguém fez algo contra a sua vida para te matar. Desse jeito que ela falou. E eu quero te dizer que o Senhor me fez ver, me mostrou, que tem 10 alfinetes enfiados na sua cabeça. E eu vejo que um pouco desses alfinetes saíram, mas que ainda persistem alguns. Mas eu quero te dizer, o Senhor hoje, Ele vai fazer a obra e Ele vai tirar todos da sua cabeça. Aleluia. E o Senhor me mostra Ele fechando a cova da sua morte, porque eles queriam era para a sua morte. Essa enfermidade veio para te matar, mas o Senhor está fechando agora a sua cova. Aleluia. E às vezes eu pensava, enquanto eu falei, eu vou testemunhar, eu vou contar meu testemunho. Mas será que eu conto essa parte? Sabe por quê? Porque a Assembleia de Deus, há muito tempo, tudo era o diabo. Mas hoje em dia, nada mais é o diabo. Hoje só acredita na medicina, só acredita nos profissionais, só acredita nas teologias aí às vezes fundadas, não acredita mais no sobrenatural. A palavra diz que o inimigo está ao nosso derredor, tentando aquele que ele pode tragar, aleluia. E ele só vai tragar quem? Quem for alvo, quem tiver um propósito para a obra do Senhor aqui na terra. É esse que ele quer tragar. Tem uma coisa, irmãos, o diabo está em derredor, ele só consegue quando nós estamos doentes, quando nós estamos com o nosso corpo debilitado, quando nós estamos frágeis, quando nós estamos cheios de tantas coisas que aconteceram aqui, quando nós estamos fracos espiritualmente, por tantos problemas que aconteceu, com tantos afazeres na igreja, com tanto ativismo no dia a dia, não tem como você estar cheia da presença do Senhor, não tem como você estar em oração, não tem como você estar jejuando, e às vezes a gente se perde, e às
estamos fracos e o inimigo quer pegar nós na fraqueza. Mas o Senhor ainda usa profeta, ainda protege o homem de Deus, a mulher de Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que o ativismo não é porque queremos coisas maiores, não. É porque o dever da obrigação vai queimando no nosso coração. E a hora que nós vemos, nós estamos sem força, sem tempo para estar em oração e jejum. Isso pode acontecer com qualquer um. Por que muitas vezes os pastores caem? Por que muitas vezes os pregadores caem? É porque a agenda sempre cheia. É porque culto todos os dias. É porque exige a presença dele em todos os trabalhos. E aí não tem tempo, não tem força para estar diante do Senhor em oração e jejum. Mas eu venho aqui com esse testemunho dizer para vocês: deixa tudo, em primeiro lugar vai orar, vai jejuar, para que Deus possa nos livrar. Aleluia, glória, 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 aleluia. E isso foi acontecendo. Foi o que aconteceu. Só que no outro dia, depois da terça-feira, eu fui toda numa expectativa, né? Eu vou sarar, agora eu vou sarar, agora eu vou ficar boa. Só que eu não ficava boa, eu estava do mesmo jeito. Nada mudou, nada estava mudando. Depois de tudo aquilo que Deus falou, nada estava mudando na minha vida. E aí foi onde eu comecei a entrar em desespero. E a pensar, eu vou ficar nessa situação para sempre. Minha casa, meus filhos, meu marido vai ficar para sempre assim, sem uma pessoa. Parece que estava tudo, os meus pensamentos negativos é que a igreja não ia para frente, que a igreja ia acabar, que tudo estava ruim, fazenda eu ia, estava ruim, casa estava ruim, apartamento estava ruim, estava tudo errado, tudo não ia dar certo. Aí, irmãs, foi quando eu passei mais ou menos uma semana assim, e depois teve uns 2 dias, que aí foi algo que eu pensei que eu ia explodir. Era algo que eu falei assim, sabe quando parece que é impossível? Eu cheguei à conclusão, não é possível viver assim. Só que não era possível também morrer. E aquilo foi me dando um desespero, um sentimento horrível. Eu dormia e acordava ainda pior. E aí eu fiquei uns 2 dias com esse sentimento que eu não ia mais resistir, viver daquele jeito. Foi quando eu cheguei diante de Deus. Eu não vou falar para vocês, eu confesso, eu não fui ajoelhar, eu não fui orar. Eu só fui deitar e falei para o Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor. Foi anos, é muito tempo, eu não aguento, eu não consigo viver desse jeito. As promessas que o Senhor tem para a minha vida. O Senhor me chamou, o Senhor tem promessas, me chamou para uma grande obra. E agora eu desse jeito, Senhor, eu não aguento viver assim, Senhor. No outro dia, mas não foi passando os dias, não. Foi no outro dia que eu fiz essa oração. Eu acordei sem sentir mais nada. Mais nada, irmãos. Sabe o que foi algo instantâneo? Foi algo instantâneo que aconteceu na minha vida. Eu amanheci boa, sem sentir nada. Não tinha mais aqueles pensamentos. Não tinha mais aqueles medos. É como se a Simone está de volta. Porque eu falava para a Rúbia, eu nunca mais vou ser a Simone de antes. Você não tem noção. O que eu fazia, eu era alegre fazendo as coisas, fazendo a obra do Senhor. Eu era disposta, eu era dinâmica, eu fazia, eu visitava, eu pregava. E nunca mais você ser essa pessoa. E às vezes ela até falava, né, Rúbia? Falava assim, Simone, você até pode não ser a mesma. Mas, né, voltar a ser a mesma. Mas você pode ser outra, melhor ainda. E eu pensava assim, é porque ela não acredita que eu vou ficar sendo a outra mesmo. É porque ela não acredita, por isso que ela está falando isso. Mas hoje eu vejo, Rúbia, que realmente eu não sou a mesma. Porque o que eu experimentei, aleluia, foi o milagre de Deus na minha vida. Eu gostaria que a missionária levantasse agora. Porque o Senhor usou ela, aleluia, para mostrar que Ele é Deus na nossa vida, em qualquer situação, em qualquer enfermidade. O Senhor ainda usa vasos, aleluia. O Senhor ainda usa profeta de Deus na terra. O Senhor ainda levanta mulher
que dá a sua vida em prol da obra para ser usada, para abençoar vidas. E ela está aqui. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Porque se não fosse Deus, nada disso poderia ter acontecido. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu falei aqui e vou tornar a repetir. Porque eu ouvia falar de milagres. Eu pregava milagres. Mas agora eu posso dizer, eu sou o milagre. Aleluia. Eu sou o milagre. Engraçado que nesse processo, eu aprendi uma coisa. Que existem pessoas que não desejam nosso bem. Eu aprendi com esse processo. Mas eu também aprendi que eu não vou olhar para essas pessoas. E eu não vou viver para essas pessoas. Mas eu vou olhar, eu vou viver para quem me ama. Aleluia, que são vocês que estão aqui. Aleluia. Aleluia. E Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Agora eu sei o que significa isso. Eu sei o que significa todas as coisas contribuem. Quantas vezes já ouvi esse versículo? Qualquer dificuldade, né, gente, que a gente passa, as pessoas falam esse versículo para consolar, não é? A gente nem pensa, né, que vai ter que doer tanto, que vai ter que ser tão difícil para estar sendo aí consolados, né? Para saber qual o propósito que nós somos chamados. Como foram muitos anos, né? As pessoas aí do meu lado vendo isso, ajudando, querendo ajudar e tudo, não foi fácil. Mas eu vi, irmãos, que em todo esse processo, além de eu ser outra pessoa, e eu creio que bem melhor, com a minha fé fortalecida, com as minhas convicções fortalecidas, com as promessas de Deus renovadas, eu posso dizer que eu sou uma nova criatura hoje em Cristo Jesus. Aleluia. Mas eu sei também que como todas as coisas contribuem para o bem, eu vejo quanto isso trouxe para minha família. Quanto Josué cresceu, irmãos. Ele cresceu espiritualmente, ele cresceu como pastor, ele cresceu como homem de Deus, ele cresceu como esposo, ele cresceu como pai de família, como um administrador, ele cresceu em todas as áreas, com a paciência, com amor. Ele mostrou que realmente ele é aquele homem, né? Que a Bíblia diz, ser homem. Acho que Deus chegou para ele e disse, agora ser homem. E ele foi ver na palavra o que era ser homem, viu? Porque ele foi um homem e está sendo, e eu sei que agora muito melhor, né? E uma coisa eu sei, se ele me amava, agora ele me ama muito mais. Ele demonstrou isso muito mais.